para ser abençoada? Diga amém. Amém. Você é muito abençoado de estar aqui nesta manhã, compartilhar, né, do corpo de Cristo. Hoje é um dia especial, dia da ceia do Senhor. É um dia muito especial para a igreja. Amém? Nós temos uma palavra hoje nessa manhã. Foi me dada, né, a responsabilidade de trazer a palavra desde o princípio do ano que a gente faz, né, as reuniões e faz as escalas. E já há algum tempo eu vinha estudando para trazer essa palavra nessa manhã. E não é uma palavra assim, que eu vou dizer assim, né? Abri a Bíblia e falei para você. Não, ela está bem mastigadinha. Então, tudo que você ouvir, guarda, irmão. Guarda, porque ela vai vir do céu. Tá? Vai vir do céu. Deus vai usar a minha boca, mas ela vai vir do céu. Então, eu espero que você se alimente, que você se deleite nessa mesa hoje, que é maravilhosa. Nós temos aqui a falta dos nossos pastores, mas o pastor dos pastores, que é o mais importante, ele está aqui. Ele não nos deixa só. Ele já prometeu estar conosco todos os dias. Amém? Então, isso é importante. Coloca a mão no seu coração. Peça o Senhor para falar com você agora. Paizinho, nós te adoramos nesta manhã, porque estamos alegres, felizes com a tua presença. Tu és Deus de maravilha, tu és Deus cuidador, Deus maravilhoso, que enriquece as nossas vidas com as suas bênçãos. Meu Deus, aquele que veio aqui nesta manhã com sede, que veio buscar na fonte, Senhor, possa sair daqui saciado, ó Deus, satisfeito com a tua palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós queremos que o Senhor trabalhe agora, Senhor, curando, libertando, unindo, trazendo unidade e comunhão a esta igreja, para que possamos juntos, Senhor, esperar a tua vinda. Ó Deus, estarmos atentos aos sinais que estão acontecendo, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender, a ouvir a tua palavra, que a unção do Espírito Santo possa tocar cada um, ouvido e coração e mente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Antes de você se sentar, a gente vai ler um texto da palavra. Eu trouxe uma palavra aqui para vocês sobre um livro que eu estudei, que eu li, que eu gostei muito. Há algum tempo eu estava pensando em trazer um pouco do que eu li, um pouco do que eu ouvi e um pouco do que eu entendi daquela leitura, né? É O Povo Mais Feliz da Terra. Esse nome é sugestivo, né? E nós temos algum questionamento a fazer a respeito dessa felicidade, né? Mas antes eu quero ler a palavra do Senhor, que está no Salmo 112. Salmo 112. Vou ler essa palavra para você agora. Salmo 112. Marquei, mas aí eu ainda me perco ainda com a minha Bíblia nova. Salmo 112. É porque a Bíblia está com as folhas novinhas, sabe, irmãos? Aí fica difícil de manusear. Não sei se... É a bênção do homem que teme a Deus. Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa. A sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz das trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece, empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado o justo e estará em memória eterna. Não temerá os maus rumores,
o seu coração está firme, confiado no Senhor, seu coração está bem firmado, ele não temerá, até que veja os seus desejos sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu ao necessitado, e a sua justiça permanece para sempre, e as suas forças se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Pode sentar. Hoje nós vamos estudar bem a palavra, porque esse primeiro versículo fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Esta palavra bem-aventurado significa feliz, né? Todo mundo sabe. Feliz. Então, feliz é o homem que teme ao Senhor. Então, a respeito da felicidade, nós vamos falar. Eu, estando lendo este livro, esse livro se chama O Povo Mais Feliz da Terra, né? Como eu já disse. E eu assim, fiquei muito admirada, porque nesse livro conta a história do escritor do livro, que ele era um simples filho de pessoas, de colonos, pessoas que viviam da terra. Ele morava na Califórnia, cresceu lá como criança, adolescente, até ficar jovem. E durante esse período ele trabalhou muito na terra, ele cultivou. E no final o pai dele começou a criar vacas, e eles prosperaram e tiveram uma grande fazenda. Mas o interessante, irmão, é que esse menino era simples, né? Se passasse a mão nas mãos dele, você perceberia os calos do trabalho pesado. Mas lá, atrás das manadas de vacas, como dizia a palavra lá para Davi, né? Atrás das manadas das ovelhas, Jesus chamou Davi. E atrás das manadas das vacas, o Senhor chamou aquele homem chamado Demos. É Demos Chateaubriand. Eu não sei se eu estou falando o nome certo. Mas Demos Chateaubriand. E ele começou a ser usado por Deus. Através do trabalho dele, ele saía para fazer o trabalho dele, consertar as máquinas dele, levar para outros lugares, para ali nos Estados Unidos mesmo, para aqui, para ali. Começou a conhecer empresários e ele era servo de Deus. É interessante isso, né? Ele já era servo de Deus. Ele era descendente de armênios, e desde a Armênia, que os pais dele migraram para os Estados Unidos, a família dele continuou servindo ao Senhor, fazendo os cultos, e ele contava que os cultos eram muito festivos, as pessoas chegavam em caravanas e carroças, né? No tempo, era muito tempo atrás, chegavam em caravanas e carroças, e chegavam já tocando música, e cantando e dançando. Era um povo muito alegre. Então, esse homem, ele foi, resumindo a palavra, né, que tem muitos testemunhos, ele foi o fundador da ADONEP, Associação dos Empresários, né? Essa associação foi fundada para que a palavra de Deus pudesse penetrar aonde naquele tempo não penetrava, que era no meio, né, das pessoas da classe mais um pouquinho elevada, né? Porque geralmente os cristãos ficavam no patamar baixo, como diz o apóstolo Paulo, as escórias do mundo. Então não eram considerados, os armênios foram muito perseguidos, muitos morreram, tiveram que fugir das terras deles por causa do evangelho. E ali eles continuavam a pregar o evangelho, a levar o evangelho, e nós sabemos que os Estados Unidos foi muito abençoado naquele século. Ouviram a palavra de Deus, cresceram muito, enviaram muitos missionários, foram muito abençoados. E esse jovem se tornou o presidente da ADONEP na primeira instância, porque eles começaram a fazer reuniões por causa de problemas que eles tinham que resolver no seu trabalho secundário, que existiam muitas máquinas, né? Trabalhar para limpar milho, quero entrar em detalhes assim não, porque eu sou muito historiadora, eu vou demorar muito. Então,
eles precisavam estar juntos. E ele falou assim, vamos unir o útil ao agradável. Deus tocou o coração dele, que através dessa associação, eles podiam também pregar o evangelho para os empresários. Existiam muitos homens interessantes, homens temente a Deus, que precisavam ouvir a palavra. E muitos que já tinham a palavra e que queriam também ser usados por Deus. E aí ele criou essa associação que é mundial da Adonep. Eu já fui a alguma reunião da Adonep, fui a mais pequenininha de todos lá, mas eu fui convidada. Então, irmãos, hoje existe ela não é tão falada não, mas ela existe e ela está funcionando, né? Muitos empresários estão levando a mensagem de salvação. Muitos empresários têm sido abençoados, têm ficado ricos, oferecendo o seu dinheiro para a obra de Deus. Isso é que é importante. Então, nós vamos deixar, isso aqui é só introdução, né? Nós vamos deixar então isso, e agora eu quero falar também, assim como ele fala aqui, nós somos o povo mais feliz da terra, sem dúvida. E aí você pode questionar, como feliz? A felicidade para o ser humano é a satisfação da carne. A felicidade é você ter uma boa aparência, ser bonito, ser bem vestido, usar coisas de marca, morar num lugar luxuoso, andar com um carro maravilhoso, aparências, né? Riquezas, dinheiro, amores, são a língua do mundo para a felicidade. Mas para nós que somos servos, acabamos de ler aqui agora, no Salmo 112. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então não é feliz o homem que tem dinheiro, o homem que tem amores, o homem que tem riquezas, aparência. A felicidade está naquele que teme ao Senhor. Independe de valores, de poderes, de riqueza, de bens que você possua. Eu já ouvi muitas mulheres, muitas, que choraram por seus maridos, que sofriam pelos seus maridos, e que batiam o joelho no chão, e que pagavam o preço e resgataram seus maridos. Isso é felicidade ou não é? A felicidade, irmãos, é uma alegria que está dentro. Ela não precisa de coisas. Ela depende da presença do Espírito Santo. Já ouvi muitos elogios de muita gente. Você é tão alegre, você sorri, você é isso. Ninguém sabe das minhas lutas, né? Quando alguém sabe das lutas, eles veem que a gente também tem luta, mas isso não impede de ser feliz. As lutas não impedem ninguém de ser feliz. O que impede você de ser feliz é quando você esquece que o Deus que você serve pode todas as coisas. E além dele poder, ele ainda coloca o poder na sua mão. Diga para você mesmo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer a doença. Eu posso vencer o cansaço. Eu estou aqui hoje vencendo o cansaço em nome de Jesus. Posso vencer o cansaço. Eu posso vencer a pobreza. Eu posso vencer qualquer coisa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gostaria que você fosse esse servo, temente ao Senhor. Esse que olha para a palavra e tudo que está na palavra é aquilo que ele precisa. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de casa. Eu não preciso de bens. O profeta diz, se não me engano, Joel ou Amós, que
Ainda que a figueira não floresça, nem dê o seu fruto. Ainda que falte o que for faltar, que tiver de faltar, que não haja chuva, que não haja, comida para se comer, eu, contudo, engrandecerei o nome do Senhor. Irmãos, se há uma coisa que o Senhor sabe fazer, é suprir as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades em todas as áreas, em todas as maneiras. Eu poderia contar aqui para vocês milhares de testemunhos, mas o tempo não dá. Hoje não é dia de testemunhar, né? Mas eu quero contar também a história de um homem que não era feliz e era rico. Para você ver que não é o dinheiro, não é as coisas que faz alguém feliz. Eu não vou ler o texto, está lá em João 3, que fala sobre Nicodemos, todo mundo conhece a história. Ele era um príncipe, irmãos, um príncipe dos judeus. Um homem de alto escalão. Ele era rico. Ele conhecia a palavra. E ele tinha sede da palavra. E ele foi a Jesus, mas ele foi escondido, porque ele tinha vergonha. Não vou lá de dia não, porque alguém vai me ver, né? Eu, como príncipe, eu estou com vergonha. Será que acontece isso com vocês aí, ou jovens? Tem vergonha dos seus amiguinhos? Falar que você é de Jesus? Tem vergonha de dizer que Jesus cura? Que Jesus liberta? Nós temos que ter bem cuidado com isso, irmãos, porque a palavra diz, Jesus falou, que se nós nos envergonhássemos dele, ele vai se envergonhar de nós diante de Deus. É sério. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter o coração aberto, temos que usar as oportunidades para poder falar de Jesus. Como é bom ver seu amiguinho sentado aqui na cadeira da igreja, louvando, bendizendo o nome do Senhor, que você ganhou para Jesus, imagina. É lindo demais a gente ganhar uma vida para Cristo. É a coisa mais maravilhosa que pode existir. É a riqueza maior que o Senhor disse, né? Que uma alma vale mais, irmãos, que o mundo inteiro. Nem a pessoa mais rica desse mundo vai ter um dote tão grande como aquele que ganhar uma alma para Jesus. Imagina. Mas esse aí estava com vergonha porque ele era um homem, né? Da alta sociedade, e ele não queria que vissem ele com Jesus. Jesus era considerado aquele homem do povo, né? Era o homem do povo que andava no meio de leproso. Nossa Deus, que horror! Mas o Nicodemos tinha sede. E ele foi a Jesus. E ele chegou para Jesus e perguntou, né? Senhor, como que eu faço para ser salvo? Ele queria ser salvo. Jesus falou assim, guarda os mandamentos, é simples demais, né? Para os judeus, tinha que guardar os 10 mandamentos de Moisés, né? Era lei. É só você guardar os mandamentos? Ah, Senhor, mas eu sou fiel, né? Eu guardo desde criança. Eu fui criado em aprendendo a palavra. Aí o Senhor assim, muito bem, faz bem. Mas então falta só uma coisa para você, só uma coisa. Vai. Vende as suas herdades, vende tudo que você tem. Foi uma troca, né, que Deus está fazendo com ele. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois você pode vir e seguir-me. Ele poderia ter sido um discípulo, poderia ter sido um João, um Pedro, né? Seguindo Jesus. Mas sabe o que ele fez? Ele não aceitou a palavra. Ele abaixou a cabeça. E foi embora triste. Ele era um ser rico e infeliz. Infeliz. Eu estou falando essa história aqui para vocês, que vocês conhecem bem, para mostrar para vocês que dinheiro não traz felicidade. Dona Joana d'Arc, muito feliz da vida, nunca tive dinheiro. Nunca tive dinheiro.
Antes eu era dependente do meu pai, depois que eu casei fiquei dependente do meu marido. E eu resolvi, não sei, eu sei que eu poderia ter feito diferente, mas eu resolvi que eu ia servir a Deus, não quis estudar, porque eu só poderia estudar à noite, que eu trabalhava para me sustentar. Uma escolha que eu fiz. Não tive uma profissão. Não tive minha aposentadoria, que eu deveria ter. Não tive, então não tenho dinheiro. Mas falta-me alguma coisa? Ao contrário, eu tenho para dar. Graças a Deus sempre posso dar. Se alguém está perto de mim que precisa e me pede, ou eu vejo necessidade, eu dou, eu reparto. Como falou aqui o Salmo 112. Empresta, dá. Essa deve ser a postura do servo. E a palavra mostra, dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, deitarão no seu regaço. E assim eu tenho me sentido. As coisas sobram. As coisas nunca faltam. E eu tenho, irmão, que dentro do meu coração a palavra gravada e cravejada, e como diz lá o Isaías capítulo 1, versículo 1, fala que, não, Isaías 17 primeiro, fala que o pecado de Judá está gravado no coração com ponteiros de ferro com ponta de diamante. É muito bem gravado. Aqui no meu coração é o contrário. Aqui no meu coração a felicidade está gravada com ponteiro de ferro e ponta de diamante, porque eu creio na palavra. Aleluia. Salmo 23 é o meu predileto. Nunca me faltou na minha mesa a comida. Se eu recebo alguém na minha casa, eu tenho alguma coisa para oferecer. Sempre existe fartura. Sempre existe bênção. Sempre recebo das pessoas muita bênção. Muitos presentes. Às vezes eu me sinto assim, sou privilegiada com o Senhor, mas eu me sinto até constrangida, porque eu não me acho digna de receber tudo que eu recebo. É o amor. É a admiração das pessoas. É minha família saudável. Eu tenho uma família grande. Nunca perdi um filho. Até hoje. Meus filhos são bênção para a minha vida. Meus netos. A felicidade, irmão, está naquilo que Deus proporciona para a gente. Se Deus quer que você seja uma pessoa culta, Ele vai te encaminhar nos seus estudos, vai te ajudar. Não precisa você apavorar. É só você confiar e procurar os meios, os recursos, as portas que vão lá se abrir para você. Se você tem necessidade de uma coisa, primeiro você dobra o joelho e pede ao Senhor. Porque a Bíblia manda você orar. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Não é a falta de alguma coisa que vai fazer você infeliz. É aquilo que o Senhor vai proporcionar na sua vida que vai te fazer feliz. É a alegria de estar aqui na casa do Senhor. Alegria de dedicar a sua adoração ao Senhor. De seu coração estar puro diante do Senhor, está limpo. Está em condição de adorar o Deus vivo. Aprenda. Aprenda a adorar. Não olhe para o quintal do outro. Tem uma parábola que fala, né, que a gente fica olhando o que está do outro lado da cerca. Nós somos ovelhas, né? Estamos pastando aqui no nosso pasto. Mas gostamos de ver o outro lado da cerca que está mais verdinho. Estou desejando ir lá. Não podemos ser assim. Temos que alimentar aqui. A Bíblia diz, toma a água da sua própria cisterna.
Toma água da sua própria cisterna. Significa que você, aqui é sua cisterna. Aqui é o lugar de você se alimentar. Aqui é o lugar de você tomar a sua água. Bebe as palavras que você recebe e cresça para você ser usado. À medida que você vai se alimentando, ficando forte, se fortalecendo na palavra e aceitando a verdade, porque nessa igreja se prega a verdade. Todos que vêm nesse púlpito, graças a Deus, usam a palavra. Eu fico muito triste quando vejo pregadores usando parábolas que não estão na Bíblia, criando historinhas que lá em Timóteo é condenado. Apóstolo Paulo fala para Timóteo que para não ficar ouvindo historinhas de velhas, historinhas da carrochinha. Vamos ouvir a palavra de Deus. As parábolas que Jesus contou são válidas. Mas a que esse povo conta por aí, que inventam por aí, não. Inventam-se muitas historinhas para encher a mente da gente de coisas que não têm proveito. Nós não precisamos disso. Durante o tempo que eu estava estudando a Bíblia, irmãos, para esta palavra, eu descartei muitos textos que falam da mesma coisa, porque eu não podia falar todos. Não tenho tempo para falar todos. É bom ter que eu lembrei do tempo, né? Mas então, toma como exemplo. Toma como exemplo este homem que foi para Jesus e voltou triste. E esta é a prova que riquezas não traz felicidade. Não anda atrás de riquezas, irmãos. Anda atrás da bênção. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Todo esse tempo da minha vida, eu sonhei com a minha casa própria. Eu chorava e falava com Deus: Senhor, eu quero uma casa, Senhor, uma casa humilde. Eu quero uma casa para mim abrigar a minha família e não ficar pagando aluguel. Porque o aluguel faz falta, o dinheiro do aluguel faz muita falta na minha casa, porque nós vivemos do salário, só um salário, né, do Miguel. E eu orava ao Senhor. E quando eu recebi uma primeira casa, irmãos, eu vou falar isso aqui para vocês rirem mesmo, tá? Quando eu recebi a minha primeira casa, eu não quis a casa, irmãos. Eu rejeitei a casa. Era o melhor lugar da cidade. O melhor bairro da cidade foi feito exatamente para nós. Mas a casa era maravilhosa demais. Eu olhei para a casa e, meu Deus, não sou eu que vou morar aí. Não vou morar aí, eu não vou morar aí, eu não vou morar aí. Irmãos, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi. Só eu mesmo. Eu só acho que eu sou meia maluquinha da ideia. Eu não aceitei a casa. Meu marido, coitado, ficou perdido, né? Ele teve que devolver a casa, perdeu 20% do que ele tinha pago e ficamos sem casa. Mas depois, passando o tempo, a gente vai entendendo. Aquela rejeição minha da casa, que eu achei que eu não ia ficar bem naquela casa, porque eu queria uma casa humilde, eu não ia ficar bem lá. A minha casa era o centro do bairro. Eu não queria, eu queria lá no cantinho, igual eu moro hoje, né? Lá no cantinho. Então, com o tempo a gente entendeu. Porque nós saímos daquela cidade, viemos para cá e aqui Deus me deu outra casa, né? Não tão como eu queria. Chegamos até a construir uma casa do jeito que eu queria e Deus não permitiu que eu morasse nela. Não, não é essa aí. Não é essa aí que você vai morar. Quando a casa está prontinha, nós tivemos que vender a casa. Fomos nós para a Mata da Serra. Lá o Senhor me deu aquela casa. Eu fiquei assim, né? No começo, né? Deus trabalhou de um jeito para eu aceitar a casa, irmãos, que o bairro estava em construção ainda, aquela bagunça, sabe? As ruas tudo reviradas, não tinha escola, não tinha, só estava as casinhas lá. Eu chamava lá de cemitério. Sim, isso aqui parece um cemitério. Porque só tinha aquelas casinhas branquinhas, né? Aquele monte de casinha. No meio da terra, trator trabalhando, eles terminaram antes de entregar. Estou contando isso aqui para vocês verem como que são as coisas, né? O coração da gente
Coração de gente que não tem entendimento, né? Que eu era jovem ainda, não tinha entendimento. Mas Deus trabalhou a minha vida, porque eu colocava na mão de Deus. Eu não estava pedindo para qualquer um. Eu estava pedindo para quem me conhecia. De repente, Deus estava até me testando com aquela casa. Né? A gente ia ficar preso naquela cidade. A gente ia pagar aquela casa 30 anos. Né? Mas eu não pensei nada disso. Só pensei que naquele lugar eu não queria morar. E quando nós viemos para cá, eu comecei a entender. Porque nós chegamos aqui já plantando igreja. Sabe? Então, para a glória de Deus, nós plantamos 7 igrejas. E algumas congregações, né? Inclusive essa aqui, eu acho que é a 8ª ou a 9ª, não sei, já perdi as contas. Mas, por isso vocês vão ver o pastor jubilar, né? Porque ele trabalhou. Nós trabalhamos ombro a ombro para edificar a igreja de Deus. E aí que está a felicidade. Porque o meu galardão, irmão, não está aqui na terra. Ele está lá. Eu aprendi bem cedo que eu tinha que depositar o meu tesouro no céu, porque aqui as traças e as ferrugens consomem. Mas lá no céu, o tesouro é garantido, guardado. Né? Como eu sempre gosto de falar do céu, o céu é maravilhoso, então está tudo guardado. E quando Jesus nos chamar, estaremos lá recebendo o nosso galardão, com toda a honra, glória a Deus. Então, irmãos, fica aí a minha dica para vocês, tá? A Bíblia diz também de um homem, né? Que foi a Jesus. Este homem, ele foi a Jesus e falou: Senhor, eu também quero ser transformado, mas como eu posso ser salvo? E o Senhor deu uma palavra assim meio difícil de entender para ele, né? Você tem que nascer de novo. Quando a gente fala em nascer de novo, irmãos, quem nunca teve experiência de nascer de novo não vai entender nunca. Não vai entender. Porque nascer de novo é nascer da água do Espírito. Nascer da água, quando você se batiza no tanque, ou na piscina, ou no rio, onde for, você se mergulha para ser batizado. E nascer do Espírito é quando você recebe o Espírito Santo e é batizado no Espírito Santo. Porque se eu perguntar aqui, todo mundo tem o Espírito Santo, e eu sei que tem. Mas ser batizado é receber uma porção do Espírito na sua vida, é ter a porção de Deus na sua vida. É diferente. João falou sobre isso, né? Eu vos batizo com água, mas após mim vem um que batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. O que significa o fogo? O fogo significa as provações que você passa na sua vida para ser aprovado. Porque as provações, as lutas que você passa, irmão, não é à toa, não. Pensa, Deus está me castigando, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, Deus está pesando. O Senhor nem gosta que fala isso, hein? Pesando a mão, Ele não gosta. Tem um versículo que condena isso. Não falem que eu tenho a mão pesada, não diz. Porque o Senhor, Ele trabalha a sua vida. Quando Ele te dá a aprovação, é porque Ele quer te levantar. Ele quer te colocar numa posição mais alta. Você vai mudar de nível. Aleluia. Aleluia. É difícil explicar, mas é isso. Você não vai estar mais onde você estava. Você vai sentir que você está mais pertinho do céu. Você vai sentir que você está mais forte. Você vai sentir que Deus está te ouvindo mais. Que Ele está mais perto. Que Ele está te abençoando mais. Você vai estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. É o lugar onde você nunca deve sair. É o lugar de maior proteção. É o lugar de abrigo, de descanso. É o lugar onde o inimigo não pode tocar. Porque, irmão, triste coisa
é o servo que fica dando escorregão. Você está indo no caminho. Eu não posso nem fazer isso, não, mas vou só explicar. Você está indo no caminho, de repente você escorrega aqui. Saiu o seu pé do caminho. Não é um perigo se eu botar meu pé aqui para fora, aqui agora? Posso cair lá embaixo? Espiritualmente tem um abismo. Você anda na beira do abismo. A nossa caminhada, irmão, é subida direto. É só subindo. Não tem que descer não, viu? A gente só desce para estar nos pés do Senhor. É o tempo de humilhação. Quando você precisa, desce. Igual a palavra diz, desce ao oleiro. Vai lá na casa do oleiro para você ver como é que o oleiro massa o barro. Vai lá, você vai ver. O barro na mão do oleiro, ele é trabalhado, amassado, bem amassado, não pode ter nada de sujeira. Ele tem que tirar tudo. Quando ele roda naquela roda. Isso aí é coisa do passado, né, irmão? Mas dá para entender, porque é a Bíblia que fala isso, né? Aquilo cai no chão. Hoje em dia nós falamos artesão, né? Pessoas que trabalham com barro. Não pode ter nada, porque quando a peça ficar pronta, se tiver alguma sujeirinha, ela esmunheca toda e quebra. Você precisa ser trabalhado pelo Senhor. Deus tem que tirar todas as pedrinhas, todas as areinhas, todas as sujeirinhas, para que você torne um vaso lindo, usado e abençoado pelo Senhor. Tratado. E aí pode vir a chuva, pode vir o sol, pode vir as tempestades e você estará firme. Há pouco tempo, né, estava dando um comentário na televisão sobre o pergaminho antigo que acharam, confirmando que a Bíblia é a verdade. Acharam dentro de um pote de barro, escondido na caverna no deserto. Antigamente os potes eram considerados, né, as melhores vasilhas que existiam. Eram feitos de barro. E esses potes cerâmicas, hoje, se eu vou comprar uma cerâmica daquela época, aquela antiga, custa milhares, né, de dólares, custa muito cara. E eles acharam esta cerâmica numa caverna. Estão procurando mais, porque eles acham que tem mais. Pedacinhos das escrituras, que já estavam destruídos pelo tempo, né? Pedacinho da escritura confirmando que a palavra de Deus é verdade. Milhares de anos guardado. Desde a época, né, de Moisés. É muito linda a palavra, irmão. Você não pode viver esse mundo aí fora do jeito que é, não. Aqui no mundo nós somos passageiros. Eu falo que nós somos os ETs. Se alguém falar assim, não existe ET, existe. Sim, eu sou um ET. Eu sou um ET, porque eu não sou do mundo. Eu sou lá do céu. Eu sou um ET. Somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem. Não vamos morar aqui, não vamos viver aqui, não vamos levar nada daqui. Você pode juntar milhares de dinheiro, pedra preciosa, ouro, tudo que você juntar. Ninguém vai botar no seu caixão. Ninguém é doido de fazer isso. Você não vai levar nada. Antigamente os faraós levavam para o túmulo, hoje estão achando lá, né? As relíquias. Mas hoje ninguém vai fazer isso não, irmão. Até um anel que você colocar no dedo aí de brilhante aí, alguém vai lá de noite, vai futucar sua cova e arrancar do seu dedo. Já aconteceu. Dentro do cemitério, eles vão lá e arrancam. Estão arrancando até dente de ouro, que essas pessoas antigas tinham dente de ouro, já arrancaram dentro da sepultura. Esse é o mundo que nós vivemos. Mundo de trevas. O povo de Deus. Está escrito lá em Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Povo especial. Povo zeloso de boas obras.
Povo que faz a vontade do Senhor. É sacerdócio real. Nação santa. Povo que ele purificou para si. O Senhor fala que por nós ele destruiu nações. Por nós, ele deixou Israel ficar atrasado, pagando um preço alto. Lá da raiz da árvore de Israel, ele arrancou um galho. Quando o galho é arrancado da árvore, ele é jogado fora, ele não presta. E no lugar deste galho, está escrito lá em 1 Coríntios, ele colocou o galho de uma planta brava chamada jabuzeiro. É a comparação, a parábola que Jesus contou. No lugar do galho da oliveira, foi colocada uma planta brava, chamada jambuzeiro bravo. Uma planta nociva, inútil. E ela fincada naquela árvore, ela brotou. Manachurila manahai. Hai lá, shurila manahai, canta lá. Você e você. É hoje a oliveira. É a frutinha da árvore. A azeitona que produz o melhor azeite do mundo. Não foi confirmado nenhum azeite que superasse a oliveira. É considerado o melhor azeite. Lá em Israel, antigamente, o azeite era a coisa mais preciosa que existia. Porque ele servia para tudo. Até para iluminar as casas. Para curar doenças. Hoje nós usamos azeite para fazer unção. E você é aquela plantinha que foi implantada, que chama-se na agricultura, chama enxerto. Não tem essa mexerica que a gente gosta tanto, a pocrã? Ela é um enxerto. Eles colocam limão na laranja, ou laranja no limão, e ela se torna uma mexerica. Uma laranja diferente. E tem muitas técnicas, né, que eles fazem de enxerto. Hoje se faz enxerto quase de todas as plantas. Mas nós somos enxertados na oliveira. A oliveira, espiritualmente, é considerada a árvore da vida. Aquela que nos trouxe a vida. Jesus. Porque se nós não tivéssemos sido enxertados, hoje nós estaremos condenados. Foi por amor a nós que o Senhor matou nações, destruiu nação. Que o Senhor deixou Israel ficar atrasado no tempo. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vamos resgatar os gentios. Se você tem o privilégio, meu irmão, de ter o seu nome escrito no céu com esse ponteiro de diamante, escrito com tintas de sangue, do sangue de Jesus, como você não pode ser feliz? A depressão é uma doença maligna. Não podemos aceitar a depressão na nossa vida. A mágoa, a tristeza é pecado. A alegria do Senhor é a nossa força, diz o salmista. Quando você se sentir triste, quando alguém te magoar, perdoa na hora, irmão. Mesmo seu coração doa. Porque é saúde para você. Nós não temos motivo de tristeza. Nós não temos motivo, mesmo que uma pessoa estiver morta na minha casa. Claro que eu vou chorar, mas eu não tenho motivo. Não tenho motivo.
Porque se alguém morreu na minha casa, foi o Senhor que levou. Porque ninguém tem poder na vida de ninguém. Quando uma pessoa morre sem Cristo, é porque ela se entregou à morte. Ela correu atrás da morte, praticamente. Ela quis a morte. Ela busca a morte. Porque quem vive por aí se destruindo, está buscando a morte. Está correndo atrás dela. Porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Ele diz que não tem prazer na morte, principalmente na morte do ímpio. Porque o ímpio morre sem salvação. Quando morre um servo, o Senhor não fala que tem prazer na morte do servo, mas ele não fica triste como fica com a morte do ímpio. Porque o servo vai para os pés dele, está com ele. Mas o ímpio, irmão, está condenado. Por isso que nós temos que pregar para esse povo. Não podemos olhar porque a pessoa é assim, ou desse, ou daquele jeito. É uma pessoa que não olha para ninguém, é uma pessoa assim, uma pessoa assada, uma pessoa que às vezes te despreza. Não. Ele é merecedor da palavra. Uma pessoa suja, uma pessoa imunda, igual nós temos aqui na porta da nossa igreja, sempre tem um ali, dormindo ali. Uma pessoa fedorenta, suja, imunda. Um ser humano que precisa de Jesus. Não despreze. Não despreze. Eu poderia contar 1001 histórias aqui para você, mas eu não posso. Então eu vou encerrar minha palavra lendo para você que esse povo feliz, esse povo especial, zeloso de boas obras, é um povo que tem onde buscar, tem a fonte da vida, tem a fonte da salvação. E qualquer coisa que você estiver passando, precisar da presença de Deus, você pode buscar nesta fonte. A alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo é que nos enche desta alegria. Ele que traz a felicidade ao nosso coração. Não é aquilo que você tem, não é aquilo que você vai possuir, não é porque você é mais bonito do que alguém, não é porque você tem uma conta bancária, mas é porque você é do Senhor. Dedique sua vida para Deus. Eu vou ler aqui Isaías 61, só uns 3 versículos aqui, tá, irmão? Não vou ler muito mais. Está escrito assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, dar abertura à prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Amém, viu? Consolar todos os tristes. Esta é a missão de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre ele para trazer consolo. Se você está triste, clama. Se eu tenho alguém deprimido na sua família, ora. Clama o Senhor, repreende aquele espírito maligno, irmão. Manda ele embora em nome de Jesus. E aqui, para finalizar a conclusão do meu estudo, está em Isaías 12. Gostaria que você marcasse na sua Bíblia. Estivesse sempre lendo. Eu, às vezes, gosto de ler esse texto em aniversário. Está escrito, ação de graças no reino. Dirás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis a água da fonte da salvação. E direis naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, cantai com excelso o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião,
porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia. Aqui é a nossa Sião, aqui é a nossa casa, aqui é o lugar de regozijar, de alegrar. E eu fico muito triste de não ver o movimento desta igreja, porque essa igreja que foi criada na dança, no poder do Espírito Santo, regozijando e alegrando. Esta igreja é diferenciada. Foi uma igreja que nasceu, foi forjada no fogo. Aleluia. E você não vai ver outra igual por aí, não. Garanto para você que você não vai ver outra igual. Tem muita gente indo por aí e ficando parado. Não deixe a sua congregação. Fique firme. Vá no G20. Ofereça o seu trabalho. Pregue a palavra para os seus amigos. Vem nas reuniões. Vem para o dia 4 de outubro. Vamos estar juntos. Sempre. Até a eternidade. Como está escrito no nosso dia 20. Até a eternidade, em nome de Jesus. Fiquei de pé, irmãos. Eu não vou convidar vocês para vir à frente agora, não.